Bem-vindo ao episódio piloto de Edu com Você. Seu programa é educomunicativo de variedades uspianas. No programa de hoje, a gente vai acompanhar um grupo de estudantes desbravando a realidade complexa do CRUSP. E discutir novos desafios que surgem com a evolução da inteligência artificial na produção de vídeos. Desde o mês passado, a USP começou a receber estudantes do recém-formado Bloco D. Você sabia que essa reforma estava prevista para durar 1 ano? A reforma do Bloco D seria a primeira em um ciclo de 7 anos, mas somente o Bloco D demorou 4 anos para ficar pronto. Nossos colegas de educomunicação foram conhecer a rotina dos moradores do Bloco D e resolveram comparar com a rotina do precário mais vivo Bloco F. Confira. Irregular. E a gente vai entrar ali pelo corredor do curso, tá bom? Irregular, que não apresenta regularidade, que não é simétrico e nem mostra similaridade. Desuniforme, é desconforme com as leis e desarmônico com as regras gerais. De um lado, reputação, do outro, divisões formais por andar. A gente sempre tem essas plaquinhas aqui, tá vendo? Tem uma plaquinha indicando qual bloco que é. O pessoal deixa a bicicleta. Tem lugar para deixar a bike trancada. Não é bem seguro, tem bicicletas que são roubadas e tal. Ineficiente, sujo, descascado. Empoeirado de incômodo para os que se colocam como importantes. Criado para acomodar estudantes. Mas parece um peso morto no meio de tudo. Do primeiro ao quinto andar. Somente escadas para elevar o nível. De porta em porta se nota o desprezo para com aqueles que estão sendo projetados para o futuro. Esse é um prédio novo do Sinosp e, infelizmente, os horários de exibição dos filmes... Aqui não acontece exibição de filme aqui na USP fim de semana, que é quando o cruspiano está assim, ó, olhando para cima. Nem sequer cabem todos. Ao contrário, selecionam quem deve morar ali. Se ficar de fora, paciência. Informamos que, conforme agendado, foi realizada a vistoria para a liberação de vagas para ingressantes selecionados pelo PAPF 2025. Como não havia chave reserva disponível na seção da zeladoria, foi realizada a troca de fechadura para que tenhamos chaves para disponibilizar aos novos moradores ingressantes. Se há pertencente no referido quarto, você deve procurar a seção de zeladoria no térreo do Bloco B do CRUSP. Inventaram agora de criar um conceito de moradia estudantil. Nada contra isso, pelo contrário, mas é esquisito a maneira como acontece. Em meio a uma fileira de prédios parecidos, apenas um se destaca. Ele, o próprio Bloco D. Trancado, vigiado, límpido, arejado e com os selecionados. Se mostra como um futuro projeto. R$6.541.768,51. Já era para ter terminado, né? Era para ter acabado. 1 ano atrás. 1 ano atrás. E não terminou. Pois é, ainda tá com tapume. Projeto. Desejo. Intenção de fazer ou realizar algo no futuro. Tipo um plano. Plano esse que desequilibra um lado para sustentar um discurso insustentável. Olha só para eles. Não faz sentido algum tanto desamparo. Dizem que é da melhor universidade da América Latina. Só pode ser propaganda. Imposição? É um comunicado à comunidade, mais ou menos. É prepotência mesmo. Sempre tem cartazes pendurados e tem algum teor político, né? Então aqui, ó, bandejão, domingos e feriados. Essa é uma pauta aqui do CRUSP, ó, não sei se dá pra ver, mas é uma pauta importante, porque domingo a gente fica aqui dentro, baixa a circulação de ônibus, a gente nem consegue sair direito e não tem janta domingo no bandejão. A verdade é que o CRUSP sempre foi campo de disputa. A moradia nunca foi suficiente para todos os estudantes. É até meio estranho observar uma universidade dita a melhor, com uma estrutura sustentada pelo básico, mas o básico mesmo. Fazem o mínimo para cumprir uma demanda visualmente arbitrária. Ficar, né? Não registrado. Não registrado. Mas há quem resista. A esses são denominados irregular.
Novamente, não apresenta regularidade, não é simétrico e nem mostra sua similaridade com a ordem. É como se estivessem passando a responsabilidade do desacordo para o estudante. E assim, se livram do ato de garantir o acesso. É mais fácil ser colocado para fora do critério do que assumir uma ineficiência. A verdade é que o critério sempre foi despejar quem não fosse legítimo para estar ali. Legitimidade mesmo é assumir o caráter arrogante de defeituoso. Colocar a qualificação irregular é transferir de artimanha a responsabilidade. Ao invés de criarem as possibilidades de convívio comum e coletivo de forma como devem ser, deixam lá, passando o tempo. Vez ou outra, aparecem com grande efeito para a comunidade. A lei agora é se comportar numa aparência blindada, higienizada, seca, hostil. Nossa, essa é uma importante reflexão dos nossos colegas sobre a moradia estudantil da USP, né? A USP ela precisa lembrar que o CRUSP é mais que um alojamento dos estudantes, que é um lar. E com esse relato fortíssimo dos nossos alunos, voltamos daqui a pouco para o próximo bloco. Maurício, você já foi enganado por algum vídeo de inteligência artificial? Enganado não, mas naquela época da Marisa Maiô, eu fiquei extremamente incomodado com aquele tipo de vídeo. Inclusive, falando nisso, você sabia que alguns estudantes do Imprensa Jovem, do MF Josué de Castro, entrevistaram colegas e professores para ver se a galera tá atenta com a inteligência artificial? Bora acompanhar o E aí? É ou não é? O assunto é um dos mais comentados do momento, a inteligência artificial. Mas será que você sabe identificar o que é real e o que é criado por IA? E aí, é ou não é? A gente foi conversar com os estudantes e professores da nossa escola para ver se eles conseguem descobrir o que é real e o que é IA. Vamos ver o que deu. Esse é real e esse é IA. Essa é IA e esse é real. Essa é real e esse é IA. Essa é IA e essa é real. Nossa, acho que foi errado. Esse é IA e esse é real. Ricardo, qual desses dois é real? Acho que essa aqui é Você real. consegue diferenciar qual delas é real? E essa daqui, qual das duas é IA? IA, né? Óbvio. Qual dessas duas é IA? IA, né? Na nossa percepção. E essas duas? IA. Daqui a um ano teremos eleições. E essas ferramentas serão usadas para IA. manipular a sua opinião. A evolução vai fazer com que IA. você está preparado IA. para as que vão permear a sua rede social. Comece a praticar. IA. Oi, gente, agora a gente tá com a professora Clésia e a gente vai mostrar o mesmo vídeo pra ela. Eu acho que esse daqui é o real e esse é IA. Os dois são real porque esse aqui nem fudei. Qual dessas pedras aqui no chão é real? Essas daqui. A lá de trás, todas. Só aquela não. Inclusive, isso é inclusive. Meu Deus, que vergonha. É real ou não? Tá, então isso aí é fake, né? O que é real? Se o carro é real ou não? É. Não, pelo amor de Deus, não é real. Essa foi feita com inteligência artificial. Isso aí não é seguradores, cuidado. Ok. Tô pegando a mulher, isso aqui é real. Esse daqui. Pra direita, quem for que o Brasil vai dizer isso é que essa porra é real. Agora eu vou ficar ao contrário. Esse daqui é o real. Da esquerda, da direita, parece que pega sacanado. Ah, não! Qual desses cores é real? Daí, Eu vou falar que esse é real, mas agora eu vou fazer o contrário. O real é esse. esquerdo, o mais pobretão possível, quebrado, o outro é real. O que eu ia errar, não sei como que você veio errar. Bom, esse aqui é o real. Real. Acho que é da esquerda que tava esse aqui. Então, realmente Essa cor real desses dois aqui é real e qual que é real? vou colocar a casinha com o Ah, caderno. negativo também desenhadinho, acho que é negativo. Não sei, impossível, não. Isso aqui, qual dessas xícaras aqui que é real? Sei lá, Ah, essa minha ideia, essa aqui.
Fez você pensar se é IA ou se não é IA? Eu procurei fazer análises técnicas, por exemplo, se tinha algumas distorções na imagem, de acordo com o fundo, de acordo com o objeto. Eu acho que os detalhes e a qualidade da imagem. Você usa alguma ferramenta de IA, tipo ChatGPT ou coisa do tipo? Eu uso o ChatGPT para ajudar a criar roteiros. É plano de aula. Não que o IA substitui o plano de aula, mas às vezes você quer executar alguma aula diferente e não sabe como. Aí você dá todas as comandas pro chat e ele vai te dando ideias. Eu analiso se aquilo condiz com a realidade que eu quero realmente passar. Se eu achar que foram ideias ótimas, eu adapto pra aula que eu tenho, porque ali é só como norte, só como ideia. Não que eu vou executar 100% daquilo que ele me ofereceu. E o que você acha do futuro com a inteligência artificial? Eu acho que a gente vai avançar muito com a inteligência artificial, por mais que os mais velhos falam, tipo, né, muito viciado. Tem gente muito viciada, mas acho que a gente avança muito também, assim. Cara, eu vou para os dois lados. Eu fico muito otimista com o futuro da IA, porque pode ajudar em muitas coisas, por exemplo, na medicina. Tem um colega que ele é da área oncológica, ele lida com IA, com máquinas em cirurgias, e ele fala do avanço que teve. Mas ao mesmo tempo, com o avanço das redes sociais e o avanço da IA nas redes sociais é muito preocupante, porque a gente acaba realmente, ao invés de combater, talvez a IA poderia ser usada para combater fake news, por exemplo, mas parece que endossa cada vez mais, pode induzir cada vez mais ao erro. E indo pro lado mais distópico, eu assisto muito, já assisti muito Black Mirror, né? Então a gente acaba criando uma IA e a gente pode ser cilada dessa nossa própria criação. Nossa, eu achei bem difícil reconhecer os vídeos de inteligência artificial. Eu também. No próximo bloco, vamos discutir um pouco sobre as problemáticas desses vídeos. Voltamos já. Você percebeu que esse vídeo foi feito por IA? Cada vez mais as IAs estão avançando e ficando mais difícil de perceber se um vídeo foi feito por IA ou não. Então, fica aí para você saber 5 pontos para você observar e suspeitar se um vídeo é IA ou não. Porque, e aí? É ou não é? O primeiro ponto são as expressões faciais. É comum ver em vídeos de IA uma pessoa falando sobre algo trágico, ou então se jogando em um buraco, fazendo algo que não condiz com a expressão dela, né? Enquanto ela sorri, ela tá falando de algo que não faz sentido, de algo triste, ou então enquanto ela se joga num buraco, ela tá sorrindo. E isso acontece porque as IAs não têm muito essa percepção, né? Esse entendimento de emoção do ser humano. Mas vale ressaltar que à medida que o tempo passa, esse é um dos aspectos que mais avançam e fica mais difícil de perceber essa diferença. O segundo ponto é com relação ao áudio. Você deve observar os lábios das pessoas, se eles estão se mexendo de acordo com o que elas falam, né? Ou se está parecendo uma dublagem de Animal Planet. Porque as IAs, elas às vezes têm essa dificuldade de sincronizar. Além disso, por mais que as IAs tenham um grande e vasto banco de vozes, ele não é tão grande quanto poderia ser. Então, muitas vezes também essas vozes repetem certos personagens que são diferentes. Então, vale observar também a entonação e o timbre da voz para ver se a mesma pessoa fala do mesmo jeito que a outra, sabe? Se ela usa a mesma voz para pessoas diferentes. Isso acontece principalmente por conta da forma que a IA funciona, porque elas fazem vídeos de 8 segundos, pequenos e curtos, essas IAs gratuitas, que aí quando você tenta dar uma continuidade ao vídeo, acaba que a voz muda de personagem e ela não consegue dar essa continuidade. Esse é um aspecto que dá para observar e que está avançando, mas vai demorar um pouquinho mais para realmente estar masterizado, tá? Uma coisa assim de mestre. Entretanto, as pessoas que fazem vídeos de IA para parecer reais, elas são sagazes. E aí por isso que a gente vai para o nosso terceiro ponto. O terceiro ponto é em relação ao cenário. Porque as pessoas normalmente, quando elas percebem que as pessoas nos vídeos de IA não são muito factíveis e reais, elas passam a documentar e fazer vídeos que não envolvam pessoas. Envolvam animais, envolvam acidentes, envolvam coisas do tipo. E aí nesse caso a gente precisa observar o cenário. Nosso quarto ponto é a repetição de padrões. Assim como eu disse antes, por mais que a IA tenha um vasto banco de dados, não é tão grande quanto poderia ser. Então acontece em vídeos de haver repetições, às vezes de construções, um mercadinho repetindo em um lugar e logo em seguida em outro na mesma rua, assim. Ou a construção se repetindo várias vezes nesse vídeo. Ou até mesmo as mesmas feições, as mesmas pessoas, os mesmos personagens se repetindo em vídeos diferentes, as mesmas vozes se repetindo em vídeos diferentes. Então essa repetição do banco de dados é uma coisa que dá pra notar, mas claro que precisa de um conhecimento maior e ter visto mais vídeos de IA para você ter essa experiência, né, de notar essa repetição.
E para finalizar, vamos para o nosso último ponto, que ele é meio que a maquiagem das IAs. Ela junta todos esses pontos e deixa muito mais difícil a gente perceber, que é exatamente a qualidade da filmagem, o como esse vídeo ele foi feito. Quando as pessoas estão gravando acontecimentos que acontecem no dia a dia, repentinos, elas acabam tremendo a câmera, né? Quando é algum acidente, alguma coisa assim, normalmente é feito por uma câmera de filmagem. E as pessoas que criam vídeos com IA são sagazes a ponto de perceber que isso pode ser uma boa maquiagem para disfarçar um vídeo que foi artificialmente produzido, né? Então eles botam no prompt para ser uma filmagem de câmera de segurança, para que a pessoa que estivesse gravando estivesse mexendo no celular, né? E tudo isso faz você ficar com mais dificuldade de notar esses pequenos detalhes que eu mencionei anteriormente. Então sempre que você vê uma coisa acontecendo que é um pouco absurda, tipo um animal entrando na casa de alguém e um gato espantando, ou coisas do tipo, e que principalmente a qualidade da câmera é baixa, a qualidade da câmera é uma câmera de segurança, é uma câmera que está se movimentando muito na rua, existe aí um ponto de suspeita, tá? Que possa ser um vídeo de IA. Tá, André, mas aí até o último ponto poderia ser realmente um vídeo real. Realmente poderia. Sempre vai poder. Na verdade, você nunca vai determinar 100% se ele é de IA ou não. Claro que tem alguns que você consegue notar, mas esses 5 pontos que a gente passou é mais para você ter realmente um pé atrás. Você começar a suspeitar se um vídeo ele é IA ou se ele não é, né? Porque isso aí é importante para você não cair em fake news, para você não cair e acreditar em vídeos que possam ter sido produzidos artificialmente. E por isso que você tem que ficar com a pulga atrás da orelha sempre que você vê um vídeo novo que pode ou não ter sido produzido por IA. E aí perguntar, e aí? É ou não é? Bem-vindo de volta ao Edu com você. Nossos colegas da Educomunicação produziram um material muito interessante sobre o uso da IA no audiovisual. Vamos conferir? Você já deve ter passado por isso. Tá rolando o feed e para num vídeo pensando, e aí, isso é IA ou verdade? Pois é, hoje existem vídeos tão perfeitos que até especialistas sofrem para dizer se são falsos. E isso tá mudando completamente a forma como a gente confia no que vê. Gente, o nome disso é deepfake. Basicamente, é uma inteligência artificial que cola rostos, vozes e corpos em qualquer situação. Claro, muita gente usa para humor, para criar cenas irônicas e divertidas, mas o buraco é bem mais embaixo. Infelizmente, está cada vez mais comum o uso malicioso, montagens íntimas ou falsas, ou políticos falando coisas que nunca disseram, deixando milhões de pessoas perdidas entre o que é fato e o que é invenção. E vou te falar, o perigo não é só gente famosa. Hoje criam uma imagem de pessoas comuns que nem existem, só para validar mentiras e criar narrativas políticas como se fossem a opinião do povo. E o pior é o efeito disso na nossa cabeça. Mesmo quando a gente sabe o que é falso, o estrago tá feito. A gente começa a duvidar de tudo, das notícias, das pessoas, das imagens. Entramos na era da dúvida permanente, ou o que os estudiosos estão chamando de erosão da confiança visual. Tudo vira teoria da conspiração. E o antídoto? A educação midiática. Precisamos lembrar que as mídias não são neutras. Elas moldam comportamentos e vendem ideologias. Então, antes de compartilhar, faz o checklist. Quem postou? Qual é a fonte? Dá para verificar? A IA não é vilão. O problema é a gente perder o senso crítico. Ver não é mais acreditar. O poder agora está em pensar antes de acreditar. Inclusive, você parou para pensar se é surreal? Pois é, meu vídeo foi feito num VO3. E aí, te enganei? Acho que agora eu me sinto pronto para lidar com IA. Nossa, eles arrasaram. Bom, galera, esse foi o nosso primeiro E possivelmente último Edu com você.